Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da rádio, da TV, da internet. Mega Brasil hoje em dia é tudo. Estamos transmitindo em todos quanto é lugares. Mais uma quinta-feira e mais um Café Cultural. Muito legal estar aqui com vocês. Queria agradecer demais o retorno que a gente está tendo. As pessoas estão escrevendo aqui para Mega Brasil, dando sugestões de entrevistados, fazendo seus comentários sobre os nomes que temos entrevistados, todos muito positivos. Queria agradecer demais. Bruno Marques aqui na tela com a gente. Tudo bom, Bruno? Como é que você está? Olá, pessoal. Bom dia. Estou bem, Sérgio. E você? Que Bom dia, ouvintes. maravilha. Que maravilha. O Bruno, assim como eu, é jornalista e, assim como eu, se meteu a escrever livro. Maravilha. Já está no segundo livro. Isso que é importante. E não somente já está no segundo livro, como o primeiro livro recebeu, já foi premiado. Vamos conhecer um pouquinho da história do Bruno. Aqui, Brunão, aqui é o seguinte, eu não gosto de ficar apresentando convidado. O próprio convidado que se apresenta e aí a gente vai falando. Conta para nós, então, quem é Bruno Marques, como que você enveredou pelo jornalismo e depois do jornalismo para a literatura? Sérgio, desde muito novo, eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de escrever. Acho que é um processo de amadurecimento, né? Assim, tanto como leitor, para você ter uma perspectiva de absorver o que você está lendo, né? Quanto mais maduros, mais você consegue incorporar e interpretar as mensagens que você está absorvendo, e só é escritor quem é um bom leitor, né? Eu tenho essa máxima e acho impossível ser um mínimo de um escritor se você não é um mínimo de um leitor. Pura verdade, pura verdade. Eu me formei como jornalista, trabalhei em redação de grandes jornais, tive Legal. essa escola que eu acho que a faculdade de jornalismo ela te ensina a refletir, mas se aprende a escrever mesmo é numa redação de jornal. E ali eu tive uma mistura híbrida, né, entre o que é a forma como a gente consegue contar os fatos do cotidiano, que é uma leitura, uma escrita fluida, né, assim, aquela cadência da jornada diária do jornalismo. Eu fui repórter de jornais impressos, então, ao final do dia, a gente conta o que a gente viveu naquela jornada, porque daí vem o jornalismo, né, e foi me sentindo maduro. Eu comecei muito novo escrever poemas, mas poemas muito superficiais. Depois eu comecei a ir para microcontos, pequenos contos. Desde 14 anos que eu queria ser escritor. E em 2018 eu resolvi colocar essa, já com 40 anos, então é um processo longo, né? Eu resolvi a escrever, e eu não me via fazendo outra coisa senão escrever romance, né? Então, legal. Nesse período, eu também fiz uma segunda faculdade, fiz faculdade de Direito. Tá. E no final da faculdade, eu já emendei um mestrado em Direito e Literatura. Eu uni as duas áreas, fazendo uma pesquisa em Direito e Literatura, com viés em Direitos Humanos. Então, eu consegui ali juntar tudo que eu misturei durante a vida para poder me aperfeiçoar como leitor. E aí eu entrei muito numa discussão filosófica do que é literatura, né? Então, li muito sobre esses autores, e é um pouco disso. Muito, muito legal. Vamos falar do teu primeiro livro, depois a gente fala do livro que você está lançando agora. O que me chamou muito a atenção foi, pelo que eu não li o livro ainda, mas pelo release, a ambientação dele. Você ambientou esse teu livro. Conta um pouco desse teu primeiro livro, dessa ambientação numa Itália medieval. Fico imaginando a pesquisa que você deve ter feito. É só o segundo? Esse é o segundo. O que acontece? Tá. Então conta para nós. O primeiro livro chama As Noites Mais Escuras do Inverno. É um livro de um escritor famoso, mas também perturbado, sexagenário, no final da vida, moribundo, né, vivendo ali um problema pessoal de uma doença quase em estágio terminal, que resolve se isolar numa cabana para repensar a vida. E aí ele tem muitos flashbacks, né? Não é um livro, não é um alter ego, mas é um personagem que eu desenvolvi porque eu tinha vontade de escrever sobre essa questão de como a gente percebe a vida e, às vezes, como que a gente vive mecanicamente. E esse personagem, ele olha para o passado, tenta aprender com seus
com seus erros e tudo que ele fez. Ele questiona muito a vida, ele abandonou um grande amor para poder ter liberdade, para poder ter autonomia, né? E não e preocupado com a essência da exigência que a gente tem de acharmos sermos perfeitos, ou termos que sermos perfeitos o tempo todo. E ele rompe com essa pressão da sociedade para viver a sua liberdade. E, obviamente, ele enfrenta uma solidão. Então, é um livro bastante pautado na filosofia existencialista. É um livro de romance, é um entretenimento, não é um livro de filosofia, mas se você aprofunda um pouco na filosofia, você vai ver influências de Sartre, de Nietzsche. Quando eu escrevi esse livro, eu estava muito envolvido com o livro do Dostoiévski, que estava estudando Freud também. Então, é um livro que traz um pouco da questão do eu, do ser existindo, né? Legal, legal. E, quer dizer, esse é As Noites Mais Escuras do Inverno. Isso, Tá. E aí você retoma o mesmo personagem nesse segundo livro? Isso que eu queria entender. Pois eu achei super curioso isso, porque toda a escola de roteiro, de ser escritor, né, ele te ensina a fazer primeiro a criação de um personagem e fazer uma ordem cronológica. Eu não gosto muito desse método, sabe, Sérgio? Eu não gosto da ideia de fabricar um livro. Eu gosto mais da ideia de encarar o livro como arte, como inspiração. Encarar a leitura como algo que flui, né? Então, e esse processo, para mim, ele é muito mais exaustivo, porque você sai escrevendo e depois você tem que fazer uma conferência ali de se ele é um livro anacrônico ou não, de personagem. E como a história se diz de um escritor que olha para trás, o livro tem muitos flashbacks. Né? Tá. Então, essas idas e vindas, ele foi um processo extremamente exaustivo. Imagina, até coordenar tudo, né? Para você coordenar toda a linha cronológica desse personagem. Eu fiz isso depois. Tá? Depois que eu terminei de escrever, eu fiz. E aí eu vi que eu tinha material extremamente extenso para fazer outros livros. Mas eu não queria criar um livro que fosse uma continuação, que fosse uma trilogia. Você pode hoje ler o primeiro, ler o segundo, eles se autocomplementam. Você pode ler apenas um deles. E você vai ter informações diferentes, você vai ter o mesmo personagem. O personagem ficou muito rico, ele ficou muito denso. E na verdade, ele é talvez ele é algo que canaliza esse questionamento, né? Então, assim, o que está por trás da história é esse questionamento da nossa vida, de como que a gente percebe a vida, de como que a gente se envolve com essa pressão diária do cotidiano. Eu coloco alguns mecanismos ali para buscar o leitor, né? Assim, hoje o cotidiano é muito dinâmico, então é difícil você conseguir ter muito momento para você se dedicar ao livro. A qualquer leitura. Então, assim, dentro desses flashbacks, como ele é um personagem perturbado, ele tem alguns sonhos, alguns pesadelos. Então, no meio da conversa, às vezes ele percebe, aí o leitor percebe, mas isso não está fazendo sentido. Aí ele insiste um pouquinho, ele vê que ele está no meio de um pesadelo. Isso é uma influência que eu tinha de realismo fantástico, que eu queria colocar. É um livro... os sonhos são realismo fantástico, né? Então, assim, são fruto de uma mente perturbada mas é um livro real. Então, assim, eu costumo dizer que o realismo fantástico ali, ele tem influência total de Gabriel Garcia Marques, que é a minha principal influência, é o autor que eu mais gosto, os livros que eu mais li. E a realidade eu trago ali, e Kafka, né, assim, que é uma segunda influência. E a realidade eu trago ali um pouco de Saramago, um pouco de Dostoiévski, principalmente de Hemingway, que são os autores, e Machado de Assis, que são os autores que me influenciam mais. Muito legal, muito legal. Quer dizer, e na verdade, eu achei muito interessante essa coisa de você usar o mesmo personagem, mas não é uma sequência. E até você coloca, né? Não necessariamente vai ter um próximo. Quer dizer, quer dizer são dois livros, que nem você falou. Eu posso ler um, ler outro, ler o outro, ler um, na ordem. Quer dizer, a ordem que quem vai complementar a história é o próprio leitor, né? Isso é um pouco o que eu acredito como filosofia voltada para a literatura, né? Assim, na verdade, eu trabalho com o conceito de morte do autor de Barthes. Então, a partir do momento que eu escrevi um livro, eu morro,
e nasce o leitor. E o leitor vai ter a interpretação dele da forma de acordo com as suas experiências, como aquilo que é Sim. importante. Né? Se eu escrevo sobre um processo de luta pela democracia, eu tenho a minha impressão, mas eu não vivi isso. Né? Assim, eu não estava, eu não era um adulto na época de que nós vivemos isso no país, eu não passei por esse processo. Esse é só um exemplo metafórico. Se eu escrevo sobre alguém que perdeu um ente querido, talvez eu não tenha a mesma expressão. Se eu escrevo sobre uma mãe que cria um filho sozinho, eu jamais teria essa interpretação por não ser uma mãe que criou um filho sozinho. Né? Então, cada um, diante das suas experiências, ele faz a sua própria interpretação. No segundo livro, o personagem, ele sim está ali naquele momento final da vida, mas ele relembra um personagem com 20 anos antes, então mais jovem, mais rebelde. Então, assim, é o mesmo personagem em momentos diferentes da vida. Então, a gente consegue ter questões mais diferentes. Né? Então, é um olhar diferente, uma percepção diferente, é uma questão hermenêutica mesmo, de interpretação do próprio leitor. Maravilha. Bruno, vamos fazer um rápido intervalo? A gente volta já já. Coisinha rápida, o pessoal da técnica coloca sempre um intervalo muito interessante aí para vocês. A gente volta já já aqui com o Café Cultural. Segura aí, fica aí. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Então já voltamos aqui com o Café Cultural na Rádio Mega Brasil, Rádio TV. Hoje eu conversando com o jornalista e escritor Bruno Marques, que vai estar lançando o seu segundo livro na Bienal Mineira do Livro. Você chegou a esperar a Bienal para lançar o livro, Bruno, ou não? Foi uma coincidência, o livro está pronto para a Bienal? Na verdade, eu estava esperando o outono. Legal. O livro, eu tive uma fase muito produtiva, e aí eu precisei interromper, porque eu estava concluindo meu mestrado, e dei uma parada, mas o plano era sempre lançar no outono. E aí, coincidentemente, a Bienal estava marcada para esse período, e acho que deu uma feliz coincidência. Muito legal, acho que merecia lançar esse livro no outono. Eu gosto muito de colocar os símbolos, sabe, Sérgio? Eu acho que os símbolos, isso faz um pouco da minha pesquisa de mestrado, os símbolos aqui permitem a gente ter um olhar mais rico sobre a vida. Né? Assim, acho que a vida está aí, os símbolos estão à nossa disposição, e cabe a gente interpretá-los ou não. Né? Assim, eu acho que a literatura ela vem como esse instrumento, né, de ser um símbolo para a gente interpretar, para a gente aprender, para a gente estar sempre questionando a nossa existência. Bruno, você colocou lá no começo da nossa conversa uma frase muito interessante, a questão da importância da leitura. Hoje em dia, com a velocidade da informação que nós temos, que em teoria é uma coisa boa, a velocidade da informação, com mídias sociais, com internet, tudo isso, eu juro que quando isso tudo começou, eu tinha uma expectativa de, poxa, o povo vai voltar a escrever e o povo vai voltar a gostar de ler. Não foi bem isso, né? Eu me admito um pouco frustrado com isso. A escrita não está ainda no povo. O povo está ali, principalmente jovens, eles estão escrevendo muito rapidamente. Quer dizer, eles acham que poucas palavras transmitem uma mensagem completa e às vezes não é isso. E poucas vezes eles leem o que eles mesmos escrevem. Você tem o hábito de ler as suas obras? Você lê o texto que você escreve? Leio, releio várias vezes. Né? Eu acho que isso... porque cada vez que você lê é uma interpretação diferente. Né? Então, assim, coincidentemente, eu fiz uma viagem a trabalho essa semana e eu passei por
o local onde eu imaginei que seria o epílogo do primeiro livro. Tá. Então, eu levei o livro comigo e eu vou lendo, porque eu vou vendo a vegetação, o espaço, as montanhas. O epílogo, se você tiver interesse ou conhecimento, se o leitor tiver interesse ou conhecimento, ele está todo baseado em conceitos filosóficos de Nietzsche, que é a questão de você olhar para o abismo, e quanto mais você olha para o abismo, mais o abismo olha para você mesmo. Né? Então, é uma questão um pouco de você se tornar parte daquilo que você busca. E eu passei por uma região de montanha, eu sou de Minas Gerais, né? Então, assim, muitas mares de morro, e eu levei o livro para reler, porque foi uma segunda interpretação, né, daquela questão, desse fragmento do livro. E eu acho que a gente tem que ler. Eu me preocupo muito com a profundidade do que a gente tem absorvido hoje, sabe? Assim, textos curtos não quer dizer que sejam textos superficiais, né? Existem poesias maravilhosas que são extremamente profundas, frases que você lê e que mexem com a sua vida. O que me preocupa hoje é com a superficialidade que a gente tem levado o dia a dia, né? É tudo muito dinâmico. Isso, inclusive, é um pouco da provocação que eu faço no livro, né? Assim, e que tem um pouco... assim, eu gosto muito de colocar fragmentos de músicas que eu gosto, né? Então, por exemplo, assim, quando você escuta Pink Floyd, você prefere ser, né, uma pessoa, ter uma vida secundária, ou ter um papel secundário na guerra, ou estar um papel de protagonista dentro de uma cela, né? Então, assim, isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? E a gente tem um pouco disso hoje, né? Tudo é muito secundário, a gente se desinteressa muito rápido pelas coisas. E eu acho que a literatura, ela se a gente quiser, né, isso depende da gente, mas depende um pouco da nossa dinâmica do dia a dia. Ela permite que a gente tenha uma pausa e reflita de uma forma profunda sobre o que a gente está fazendo. Né? Eu costumo falar com os alunos, às vezes eu vou em faculdades, conversar com eles, dar palestra sobre escrever, faculdades de letras, de jornalismo, e eu digo assim, gente, leiam muito. Às vezes, não percam tempo se um livro não te interessou até a página 50, por exemplo. Mas larga esse e busca outro. Mas não deixe de ler, porque esse exercício de estar sempre exercitando a mente de uma forma interpretativa te permite uma segunda realidade que não está posta, só está posta para quem se permitir descobrir. Né? E é isso que a literatura tem para nos oferecer. E você falou uma coisa muito legal, que é o livro, obviamente, ele está encerrado. Você escreveu da primeira até a última página. O que não quer dizer que para o leitor, a cada leitura, ele não traga uma novidade. Eu tenho livros aqui comigo que eu já li no mínimo 5 vezes. E a cada leitura, parece que eu descubro, eu falei, não, isso não estava antes aqui no livro. Colocaram, apareceu de uma forma que... Não é que não estava, é que a minha vivência é diferente, né, Bruno? A cada vivência, a cada fase da sua vida, a cada experiência que você tem, você começa a encarar as coisas de forma diferente. E aí a mesma leitura te traz significados novos. Isso é um pouco de Heráclito, né? Já na Grécia Antiga, né? Ninguém nunca consegue entrar 2 vezes no mesmo rio, porque nem o rio, nem você mesmo, nem você são a mesma pessoa, né? E a gente está em constante transformação. Às vezes você está num momento da vida que você precisa... que você quer perceber melhor uma relação de amizade, você lê O Velho e o Mar, a relação do Santiago com o Manolín, vai ser um deleite para você. Em compensação, se você estiver vivendo um momento mais solitário, você vai se identificar como o Santiago naquele bar, lutando contra o Martim, né? Ou se você estiver num momento de construção, de ambição, né? Você vai ver assim, um velho que dá quase a vida para pegar o maior peixe da história, né? Então, assim, mas depende do seu olhar. Né? Então, eu acho que essa é a infinitude de interpretações que a literatura nos faz. E a literatura nada mais é do que uma forma de nos existencializar como seres humanos. Né? É o que nos difere dos outros. Nós nos tornamos humanos por meio da literatura. Né? E a literatura eu coloco não só como livro, né? Eu coloco a literatura como toda forma de arte, porque já existia literatura antes de haver livros. Né? Então, mas quando um grupo de homo sapiens se junta atrás de um símbolo, se agrupa e consegue superar os neandertais, eles estão conseguindo se transformar. E foi um símbolo que transformou isso. E os livros são símbolos. E por isso que a gente fala muito, né, para os mais jovens. Eu sou um pouco mais velho que você, mas eu fico sempre falando, quando
estagiários, quando eu contrato alguns estagiários na empresa, na redação, para a rádio, eu falo assim, não tenham medo de reler. Quantas vezes a gente fala, você leu, você viu aquele texto? Não vi, então vá lá e releia. Sabe, as pessoas têm que perder um pouco do medo de voltar. Você, não, mas eu já li aquele texto lá, passou, o meu olhar é para frente. Às vezes, para você construir o olhar para frente, você tem que ver o que você deixou para trás, né? E as pessoas têm medo disso, principalmente os jovens. Né? Eu quero coisas novas, quero inovação. A desculpa pela inovação está fazendo perder a base do chão. Mas, assim, eu sou um pouco crítico à religião, porque eu acho que é uma forma de massificação, uma forma de controle, mas se você for pensar, a Bíblia está sendo relida há muitos anos. Né? E nem por isso ela perdeu sentido. A questão não é o livro, né? Assim, talvez o medo esteja em olhar para nós mesmos, olhar para dentro e perceber que a gente está vazio como humanidade. Né? A gente está num momento de questionamento de valores fundamentais. Eu tenho mestrado em direitos humanos, eu falo assim, toda a minha pesquisa, eu te digo que nós criamos muitos mecanismos de defesa dos direitos humanos e esses mecanismos se tornaram etéreos porque eles não têm sido aplicados. Então, a gente está retrocedendo. Né? Então, nós criamos um mecanismo maravilhoso que por culpa da humanidade, não consegue ser aplicado de uma forma eficaz. E a gente está retrocedendo. Então, talvez o medo esteja em realmente olhar para dentro, não olhar para trás, olhar para dentro. Né? É complicado. E esse é um pouco o papel do personagem do livro, né? Tanto do primeiro quanto do segundo. Porque ele faz... o segundo livro, o personagem ele está em busca de uma única resposta. Aliás, duas. O que é o amor e se eu já experimentei o que é esse sentimento. Ele é um livro todo baseado no Banquete de Platão, mas em outras questões filosóficas em relação ao que é o amor, como a humanidade entende o que é esse sentimento. Tem vários exemplos. Ele é um livro, de novo, é um romance, é um entretenimento, mas se você ler, ele vai ter todos os exemplos das almas andrógenas que se separam e que tentam se encontrar infinitamente, ou do amor que está entre o céu e a terra, entre a terra dos homens e o céu dos deuses, está naquele lugar intermediário, ou se ele é um amor de amizade, ou se ele é um amor de eros, um amor erótico, um amor sensual, ou se ele é um amor perfeito do Platão, que já se provou, né, que a perfeição não existe, né, que depois foi aperfeiçoado esse conceito de Platão foi pego por Santo Agostinho, mas a gente coloca isso assim, de uma forma muito idealizada e, na verdade, isso não existe. Se você esperar um amor perfeito, se você esperar o texto perfeito, se você esperar o mundo perfeito, isso não existe. Né? O perfeito é agora, o céu é aqui. Cabe a gente fazer dele. Somos o céu ou o inferno. Né? Nós somos livres para isso. Né? Por aí mesmo. Então, o segundo livro é essa busca. Né? E aí ele vive uma aventura. Você tinha perguntado no início sobre a ambientação. O primeiro livro, eu passei um tempo em Portugal, e ele é entre idas e vindas no Brasil, em Portugal. Ele tem um capítulo, um dos que eu mais gostei, ele é na França, numa cidade que chama Saint-Marie-de-la-Mer, que é uma cidade mística, né? Que é uma cidade mística tanto para os ciganos quanto para os católicos. E muito em Portugal, principalmente Lisboa, ali, Coimbra. É um livro muito gostoso de ler, porque ele traz ali uma ambientação muito... eu vivenciei esses lugares, eu estive lá e eu viajei olhando por esses locais. O segundo livro já passa na Siena medieval, onde que ele tem uma percepção da vida e ele precisa cair a ficha, e ele precisa aplicar aquilo que ele aprendeu, que ele percebeu, e depois ele volta para o interior, para os rincões da América do Sul e passa pelo interior rural do Uruguai, onde que é a região vinícola, né? E também por Buenos Aires, onde que ele vive uma experiência maravilhosa de que é o amor, de uma entrega absoluta. E depois também ele tem uma experiência de ser salvo, quase morrer, no interior de Minas Gerais, e uma homenagem a Guimarães Rosa, né, nos sertões de Minas Gerais, onde ele passa por um ritual que fica entre a vida e a morte, né, e é o amor que o salva. Né? Que legal. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito com o resultado e eu me deleito quando eu leio.
sabe? Assim, quando leio, eu releio, né? Eu participo ativamente da edição, eu gosto de estar, cada vez que vai para a prova, para a edição, eu releio o livro todo de novo para tentar pegar alguma coisinha, mas é isso, acho que os leitores podem gostar. O meu convite é: comecem a ler, se vocês gostarem, continuem. Por aí, meu. Vamos fazer mais um rápido intervalo? Mais um minutinho rápido, o povo da técnica coloca aí umas músicas para vocês e a gente volta já já aqui no Café Cultural. Segura aí, povo. Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo para você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. Povo, estamos de volta aqui no Café Cultural, terceiro e último bloco. Passa rápido demais esse bate-papo, ainda mais quando é um bate-papo gostoso. Bruno, você comentou uma coisa no final do bloco passado, que é sobre o processo de produção do livro. A gente sabe que, obviamente, o autor seria como um protagonista do produto livro. Sem o autor, você não vai ter o livro, claro. Mas a cadeia produtiva do livro ela é muito vasta, né? Você tem pessoal que faz revisão, você tem pessoal que faz diagramação, você tem o povo que faz a capa do livro, você tem o povo da impressão, da gráfica, você tem o povo da distribuição. E esses povos normalmente não aparecem. Eu até brinquei numa entrevista anterior que eu fiz, que assim como tem os créditos no final do filme, que ninguém lê, porque nem dá para ler tudo aquilo que passa correndo, né, aquelas letrinhas miúdas, deveria ter os créditos no final do livro. Você ia ter que botar mais umas 50 páginas no livro só de créditos. E muito legal você ter dito que acompanha esse processo. Conta pra gente como é que foi o processo de produção do livro, como que foi encontrar a editora, como que foi esse acompanhamento da produção até você ter o produto físico na mão. Então, perfeito. Eu acho que é um casamento, né? Você tem que ter uma editora de confiança que vai respeitar o seu trabalho. Claro que ela tem que ter liberdade para fazer críticas, né? E eu acho que, inclusive, o processo de produção, de se colocar um livro né, no mercado, é um processo de amadurecimento, porque você tem que estar preparado para receber as críticas. Uhum. E isso faz parte da vida, mas você tem que ter mas também eu acredito muito no trabalho do autor, né? Assim, claro, eu me coloco nesse papel, claro. Eu respeito as sugestões, as tentativas de sugestões, mas eu gosto muito, assim, imagino que você fosse editar um livro do Saramago, nossa, esse parágrafo está muito grande, eu vou cortar, ele não vai deixar. Imagino, não, está faltando letra maiúscula no início não, cada um tem um estilo e isso tem que ser respeitado. Eu acredito muito na liberdade poética. Mas eu sei que existem questões que são comerciais. Então, assim, a gente precisa ter uma história que seja envolvente, a gente precisa ter um trabalho. O trabalho de copydesk, ele é um trabalho importante, né? Um trabalho daquela pessoa que lê de forma crítica, que vai falar, olha, isso aqui desenvolve mais, isso aqui ficou faltando explicar, isso aqui. Mas eu acho que no final, a palavra final tem que ser do autor, até porque é um trabalho que é dele. Né? Senão a gente está falando de um trabalho comercial e não de um trabalho artístico. A escolha da capa,
é algo que, como eu, né, sou muito envolvido com símbolos e com essa questão do que a gente consegue de interpretar, ele tem Uhum. toda uma questão. Por exemplo, o primeiro livro, depois eu vou te mandar o link, né, não sei se vocês têm aí a imagem, Tá, ele é de um cinza com letras azuis. tá. E ele casou um pouco com as noites mais escuras do inverno, como se fosse uma Uhum. cabana em meio de uma névoa, mas para mim, pessoalmente, foi um pedido que eu fiz para a editora escolher, né, nesses tons, porque nessa época, quando eu tinha 14 anos, que eu decidi ser escritor, eu escutava muito Legião Urbana, um CD deles, que é As Quatro Estações. Então eu Tá. quis fazer dentro daquele, que é um símbolo para mim, que relembra assim, olha, eu consegui, depois de 20 e tantos anos, quase 30 anos, eu consegui realizar um sonho que eu queria. O outro livro já era o livro Outono Austral, eu escolhi um céu bonito, né, um céu com muitas nuvens, que mostram ali como que a vida, né, ela tem os seus detalhes. E a primeira versão que chegou um livro, um céu de outono, um céu de... Então, aí ele chegou um azul bonito, né, com uma luz, a gente está parecendo livro espírito, não é esse o sentido, vamos colocar um pouco de cor nele. E eu vivenciei um céu no interior do Uruguai, né, no outono, um céu maravilhoso, e eu pedi para colocar naquelas cores, porque eu realmente achei que ia fugir um pouco do sentido se viesse Tá. nessa cor azul e branca, que parece um livro de religião, né? Pelo menos a capa. Né? Eu falei, não queria me aproximar disso. E o trabalho de revisão é um trabalho que eu, particularmente, eu gosto muito quando a editora, e a gente, no primeiro livro, aprendemos um pouco, no segundo um pouco mais, eu gosto que ela fica um pouco restrita à revisão ortográfica. Tá. Porque, claro, né? Essa palavra se escreve desse jeito, tem alguns diálogos que são em espanhol, eu não falo muito bem espanhol, então, ok, vamos melhorar, mas alguns vícios de linguagem, porque, por exemplo, quando eu escrevo, o livro é todo contado em primeira pessoa, eu estou colocando um personagem perturbado conversando. Então, em alguns momentos, principalmente nos sonhos, aquele personagem ele está extremamente afoito, ele está angustiado, ele está falando sem parar. Então, eu tenho que colocar uma cadência. Né? E eu não consigo explicar de uma forma literal que eu quero tirar o fôlego do leitor naquele momento, que eu não consigo Uhum. explicar. Né? Então, eu quero dar essa dimensão, porque essa densidade, o leitor, se ele se permitir, ele vai ter. Né? Então, como autor, o meu compromisso é colocar o leitor dentro da cena. Né? Então, Tá. eu quero que ele perceba como se fosse uma testemunha dentro da cena, que é um pouco que eu vivi como jornalista. Né? Uhum. Quem que é o jornalista? Né? Ele tem uma chancela da sociedade para contar os fatos que estão acontecendo no dia a dia. E ele precisa validar a sua legitimidade todos os dias. E como autor, eu acho que esse é o meu compromisso. Então, narrar com uma descrição que não seja entediante, mas que seja completa, para que ele possa estar vivendo ali aquela cena com a maior riqueza possível. Tem um trecho no segundo livro, que é esse do interior de Minas Gerais, assim, que eu vivi uma parte dessa experiência, não a parte fantasiosa do que é narrado naquele momento, mas toda a parte real, as fazendas, as viagens, as estradas de chão, os canários chapinha na terra, né? Então, assim, aquilo ali é algo que falou assim, olha, eu quero dividir isso com o leitor. Né? Então, eu tenho essa riqueza de detalhes, que vem um pouco do jornalismo literário, né? Então, de Tá. colocar com detalhes. E você teve aquela coisa que eu passei também quando editei o meu livro? Você lê, relê. Nossa, você olha, tá perfeito, daí você manda para revisão, os caras acham um monte de erro de digitação, um monte de erro. Eu falei, gente, mas como que pode? E passa, né? Parece que a gente acaba se envolvendo com a história, que a gente acaba não percebendo meia dúzia de coisas. Fala, meu Deus, não pode ser que eu não coloquei acento nessa palavra. Olha só. Eu contei com uma revisão e 2 edições nessa produção, no processo, e eu também fiz uma edição, uma revisão a cada vez que o livro chegava, mas é aquela coisa também, sabe, Sérgio, assim, tem uma hora que não tem fim, né? Então tem uma hora que a gente tem que sentir a maturidade e falar, olha, agora eu estou satisfeito e eu acho que é um exercício que nós, como seres humanos, temos que fazer, que
tem um momento que é um momento de maturação e que não é a perfeição. A perfeição só está na nossa cabeça, né? Então, tem um momento Exato. que a gente Nossa, tem que perfeito, entregar perfeito. também e virar para o próximo projeto. Eu já estou pensando nos próximos livros já, né? Assim, eu estou vendo Mas todo momento. é isso, meu irmão. Eu acho que assim, é que nem você falou, ah, não, eu quero o produto perfeito. Ótimo, você pode querer o produto perfeito, só que você nunca vai ter esse produto na tua mão. Porque o Não, perfeito de amanhã é diferente do perfeito do hoje. Quer dizer, hoje, e é que você falou, é uma maturidade, é chegar num ponto e falar, gente, era isso que eu queria, o meu objetivo foi alcançado, solta. E parte para o outro. Sabe, ah, mas eu ainda quero mais, parte para o outro. Sabe? Não ficar, sabe, remoendo. Porque chega uma hora que você não está mais revisando, você está remoendo o teu produto, né? eu acho que a gente tem que. É um processo nosso, né? De saber quando que ele está pronto. Eu acho que isso só depende do autor. E também um pouco da maturidade para receber críticas, né? Olha, tá, eu tentei fazer o melhor que eu pude, né? E é claro que tem que ter um cuidado, tem que ter um zelo, tem que ter um respeito pelo leitor, a gente não... Mas tem um momento que, olha, eu me exauri nesse momento para esse projeto, agora eu preciso caminhar para o próximo, porque chega no final, você acaba tomando aversão, né? Por esse processo de vai e vem, porque a gente Isso. eu não sou publisher, eu sou autor, eu não tenho relação comercial. Muita gente pergunta assim, onde eu posso comprar seu livro? E essa relação de aquisição do livro, né, assim, eu sempre indico a editora, porque eu não sou vendedor de livro, eu não sei fazer esse processo. É difícil, sabe? É claro, tem gente que fala assim, mas eu quero um autógrafo, então, eu te mando. Mas eu acho que essa relação, ela tem que ser respeitada também. Assim, a gente quem é autor está criando um processo que parte dele para dentro, de dentro para fora, né? Parte dele para o mercado. E ele tem que ficar dedicado a isso, é claro que respeitando ali o que você quer apresentar para o mercado, mas e confiar nas pessoas que vão fazer esse projeto. Mas tem uma hora que você fala, olha, criativamente, eu já estou exaurido por esse processo e agora eu tenho que pensar no outro, porque é algo que faz parte da essência do escritor. E deixando bem claro, o próximo não tem. Não necessariamente vai ser primavera ou verão, né? Eu Não, adorei quando eu li isso no material. não. Não, o próximo, eu ainda estou pensando, mas eu estou muito envolvido com o tema do feminismo, tenho tentado estudar, né, assim, eu acho Tá. que nós homens nascemos machistas numa sociedade machista e a gente tem que se formar todo dia para não ser machista, né, e também eu estou pensando em colocar uma personagem principal mulher, estou Legal. amadurecendo ainda, né, assim, nesse processo, eu estou vindo de um final de mestrado, fiquei extremamente exausto também por esse processo. Então, eu vou fazer uma viagem agora, daqui a um mês, e vou espairecer um pouco, e aí eu quero voltar com ideias para mais um livro. Ah, que maravilha. Ah, Bruno, caso o povo que esteja fora de Minas Gerais, fora de Belo Horizonte, que não consiga ir na Bienal, como que faz para encontrar teus livros? Como que faz para ter acesso às obras de Bruno Marques? Sérgio, obrigado pelo espaço. A editora Páginas, né, ela tem o site, ela vende as obras, o livro está Uhum. disponível na versão física e digital. Prestigiem a física, porque a digital é muito Claro. nociva para o autor, né? Assim, eu acho que a gente é um caminho sem volta, mas eu acho que a gente tem que equacionar, equalizar ainda esse caminho, porque hoje ele é nocivo para quem escreve, assim, ele quase não te estimula a escrever, e a nossa sociedade está cada vez mais matando essa estrutura, né? A gente precisa ter uma forma de reconhecimento melhor e de estímulo aos escritores. Hoje é impossível viver de escrever no Brasil. Então, assim, se você gosta de ler, prestigie a leitura, as livrarias de bairro, prestigie os livros físicos, porque isso vai aumentar a qualidade dos livros que vão chegar até você. Mas, te respondendo objetivamente, os livros estão à disposição no site da Editoras Páginas, tem o meu Instagram, Bruno Marques Escritor, se alguém tiver interesse, né, também pode Legal. fazer contato, sou eu mesmo que respondo, eu faço questão de Uhum. responder de uma forma não mecânica, né, uma forma personalizada, individualizada, estou à disposição para críticas ou para esclarecimentos depois que ler. Eu achei interessante que no mês passado, no mês retrasado, eu participei de um clube do livro que todos leram o clube e pediram para eu participar depois, e foi uma experiência super legal. Eu vi o que as Que pessoas gostoso. que conheceram, né? Então, é claro que
estou sempre à disposição, a gente acha um momento na agenda, mas pelo Instagram, Bruno Marques Escritor, e pelo site da Editoras Páginas, eu encontro fácil o livro. Ele está disponível também na Amazon, né? Mas que nem legal. preferência para as pequenas editoras, porque acho que é mais uma forma de reconhecer melhor o trabalho. E outra coisa, viu, pessoal? As pessoas falam assim, mas hoje em dia os imóveis, apartamentos, estão cada vez menores e não tem espaço para livro. O livro não é uma coisa para ficar com você para sempre, a não ser o livro, sabe aquela coisa? Não, esse livro eu quero ter comigo para sempre. Mas livro tem que girar. A coisa mais gostosa do mundo quando você lê um livro 1, 2, 3 vezes e passa ele para frente, aí entra outro livro na tua vida. Sabe? O livro o livro precisa criar perna. Eu lembro, eu já contei várias vezes aqui também, o quanto que eu tinha de livro na infância. Eu não tenho a menor ideia de onde eles estão hoje, mas eu tenho certeza que estão fazendo alguém ler livro. Ou que estejam em alguma biblioteca, que estejam em algum lugar sendo lidos, que é o que importa. Eu costumo dizer que livro e caneta Bic não devia ter direito de propriedade, né? Caneta Bic você pega, você usa, você leva, né? E devia ser um bem coletivo. E de vez em quando, você falou se eu releio os livros, né? Assim, um dos capítulos que eu mais gostei do livro se passa na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, que é onde eu moro. E às vezes eu estou lendo um livro lá e falo, eu vou deixar esse livro aqui no banco e vou embora. Porque alguém vai achar e alguém vai ler, e se alguém se interessar, né? Pode ter uma descoberta, né? Então, eu acho que o livro tem essa dimensão, né, de circular, e o mais importante é aquilo que a gente absorve. Um dia ele volta para você, não o livro, mas da história, né? Assim, eu acho que isso é legal. Isso, geralmente, em média, né, um livro é lido por 5 pessoas, né? Concordo com você totalmente. Ele não tem que ficar parado numa estante, né? Tem um ser... Eu só fiquei preocupado quando você falou da caneta Bic. Caneta Bic, para mim, é um ser alienígena, porque ela nunca termina. Você nunca na sua vida, independente da idade que você tenha, terminou uma caneta. Você pode ter terminado vários livros, mas uma Bic, com certeza, você nunca terminou. E nem vai terminar. Mas ela vai rodar. Ela vai rodar. Onde ela vai parar, ninguém sabe. Pessoal, queria agradecer demais. Bruno, obrigado. Obrigado pelo bate-papo, pelo agradabilíssimo bate-papo. Parabéns pela tua produção, parabéns pelo lançamento. E tendo novos livros, tendo novos momentos, volta aqui para tomar um café com a gente, por favor. Ô Sérgio, eu que agradeço a oportunidade de poder falar do meu trabalho. Estou sempre à disposição. Se alguém quiser entrar em contato, se quiserem um segundo papo num momento futuro, estou sempre à disposição. Muito obrigado mesmo. Acho que a gente precisa nesse nosso Brasil de leitura, independente do que seja, né, de qual seja a opinião política de cada um, que a gente precisa formar nossa opinião, ter argumentos com sustentação, e que a gente possa aí caminhar para uma sociedade melhor, né? Eu realmente fico muito preocupado com o caminho que a gente tem percorrido hoje, e eu acho que isso é fruto do nosso individualismo. Eu acho que a gente tem que ter uma noção de coletivo para ter um senso melhor. Eu acho que tudo que a gente tem hoje tem se tornado muito frágil, porque esse individualismo tem colocado um ser humano, ou o ser humano, no lugar da coletividade. A gente precisa tomar cuidado mesmo para ser uma sociedade, no mínimo, mais consciente. Que, como o Bruno falou, independente da sua escolha, se for com consciência, a gente respeita. O que a gente não pode respeitar são escolhas feitas de forma aleatória, no calor do momento, e simplesmente porque você é contra. Ser contra não leva a lugar nenhum. Nós estamos aqui para estar juntos e fazer essa sociedade um pouquinho melhor. Não podemos esquecer disso. Vou encerrar com uma mensagem de Aristóteles, e ele diz que a ética se encontra no equilíbrio. Então, acho que a vida é o equilíbrio, né? É buscarmos um pouco do equilíbrio para podermos aproveitar o melhor que tudo pode nos oferecer. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no Café Cultural. A gente volta quinta-feira que vem com mais uma boa entrevista, tenho certeza. Grande abraço. Valeu. Obrigado, Bruno. Tchau, tchau. Obrigado, Sérgio.